Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você vive a obediência que gera graça? Amados irmãos, amadas irmãs, eu me chamo Pedro Paulo, sou membro da Comunidade Católica Adorai e hoje estou aqui com você para partilhar a palavra, o pão da palavra que está no livro de São Lucas, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. O Senhor quer nos falar muito através dessa palavra, então dá um pause aí nesse vídeo, vai pegar sua Bíblia, abre nesta palavra para que a gente possa meditar juntos. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, tantas coisas o Senhor quer falar através dessa palavra. Logo no início, Jesus chega para pregar a boa nova, e os pescadores estão ali, já organizando, limpando as redes. Por muitas vezes nós queremos adorar Jesus com muitas palavras, e não existe nenhum problema nisso, em você falar com Jesus, adorar Jesus com sua boca, e também o escutando, e que é muito importante. Mas por vezes chegamos diante do Senhor, numa adoração, por exemplo, e nós não temos palavra alguma, às vezes muito cansados do nosso dia a dia, do nosso trabalho, dos nossos problemas. Não conseguimos esvaziar as mentes, porque ainda estamos limpando as nossas redes. Mas saiba que Pedro, no caso Simão Pedro e os demais pescadores, estavam ali, limpando, mas ouvindo, limpando, mas recebendo a graça. Perceba que para estar em adoração, prostrado diante de Deus, não é necessário sempre palavras bonitas, mas é como um mormaço. Quando estamos no mormaço, o sol está pegando próximo a gente, não diretamente, mas próximo a gente, nós recebemos o mormaço. E quando vamos ver, depois de um tempo, nós estamos queimados, porque recebemos o mormaço.
assim também é a adoração. Por mais que você não sinta, por mais que você não fale, por mais que você não consiga ainda escutar, por mais que você ainda esteja limpando as suas redes interiores, você já está recebendo aquele mormaço. E até do mormaço a graça acontece. O importante é estar na presença de Deus. Digo isso, meus irmãos, porque Jesus, em meio à pregação dele, pediu para que Simão levasse o barco onde o lago era mais fundo e falou para que lance as redes, para que eles lançassem as redes. Os pescadores lançassem as redes. E perceba que Pedro, Simão, com muita expertise, muita experiência daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele já vive na pescaria, uma pessoa que tinha bastante experiência, falou: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas mesmo assim, Pedro resolveu obedecer. Ele decidiu obedecer. E na obediência foi gerado a graça. Na obediência houve a pesca milagrosa. Por vezes nós queremos colocar o nosso intelecto acima da vontade de Deus, acima dos projetos, dos planos de Deus, porque achamos que os planos de Deus é loucura. Perceba na primeira leitura de hoje, aquilo que é loucura para os homens é sabedoria para Deus, aquilo que é sabedoria para os homens é loucura para Deus. Então, às vezes, Deus nos pede muitas coisas ou algumas coisas que ficamos sem entender e que achamos loucura e colocamos o nosso intelecto, o nosso saber, a nossa formação acadêmica, mestrado, doutorado, nossas especializações, as nossas experiências humanas acima daquilo que Deus está querendo nos propor e nós não obedecemos. O convite que o Senhor está fazendo hoje é obedecer mesmo sem entender, porque a obediência sempre gera graça. Nós, como seres humanos, queremos estar certos, né? Por vezes, em um diálogo, em uma discussão, a gente quer estar certo. Você quer estar certo na sua vida? Obedeça. Obedeça a Deus. Porque quem obedece nunca erra. Quem obedece a Deus sempre está certo. Por mais que seja loucura para os homens. E é essa obediência que gera graça. Não adianta apenas acreditar em Deus. No livro de São Tiago, ele fala que até o diabo, até o demônio acredita, porém treme. Então acreditar em Deus não é pré-requisito para a graça. Acreditar, até o diabo acredita. Fé, até o diabo tem. A nossa fé tem que ser além da fé ordinária. Tem que ser a fé extraordinária, ou seja, a fé que confia, a fé que atende, que obedece. Obedecer significa justamente isso, ouvir com adesão. E é essa obediência que vai gerar graça na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que nós amamos. Antes da pesca milagrosa, Simão chama Jesus de mestre. Depois, ele chama Jesus de Senhor. Jesus é mestre ou Senhor da sua vida? Existe uma diferença. Ele apenas ensina a você, apenas direciona, ou ele é Senhor, ou seja, ou a sua vida está mergulhada no coração de Cristo. Aquele que obedece já pode chamar Jesus de Senhor, não só de mestre. E depois da pesca milagrosa, já encerrando esse momento com vocês, olha só o que é falado no Evangelho, no último versículo. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Amados, amadas, a nossa vida em Cristo não para nos milagres que Ele nos proporciona. A nossa vida em Cristo não pode parar na graça que Ele derrama e tá tudo bem, tá tudo ok, tchau. Pode seguir sua vida, Senhor, pode seguir sua vida, Deus, porque a graça eu já obtive. Nós não seguimos a graça de Deus, o milagre de Deus, mas seguimos o Deus de milagre, o Deus que derrama graças.
E por isso que esse versículo fecha essa parte com chave de ouro, né? Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram o Deus de milagres. Pois é, meu amado. Pois é, minha amada. Muito bom receber milagre do Senhor. É muito bom receber uma graça. Eu já recebi muitas. Eu creio que você também já recebeu muitas graças. Mas a nossa vida em Cristo não para na graça que Cristo derrama, no milagre que Deus proporciona a cada um de nós. O milagre faz parte do caminho e não é o fim. Que Deus abençoe você.